Eu tenho uma fonte de CFTV, mas ela não tem a tensão que eu quero. E agora? Eu vou ter que trocar essa porra? O que eu faço? Porra, eu tenho essas duas fontes de bancada aqui e as duas são fontes caseironas, né? Eu montei elas usando fonte chaveada, um controlador de tensão e os caralho, né? Só que tem um problema, uma delas queimou há um bom tempo, faz quase um ano já, mas agora eu tava precisando de outra fonte de bancada. Bom, existem situações que você precisa de duas, né? E eu até desmontei pra dar uma geral nela e tudo mais, mas o que acontece? Uma fonte de bancada, geralmente ela tem 30 volts e o espaço que eu tenho aqui dentro não me permite uma fonte de 30 volts. Essa daqui ela é uma de 24. Se ela, a de 30 volts ela é pouca coisa maior do que todo esse comprimento aqui, entende? Então ela não caberia dentro da carcaça que eu tenho, né? Mas aí vem aquela dúvida, porra, eu não consigo aumentar a tensão dessa merda? E muita gente pode até se perguntar, tipo assim, porra, você é burro? Tem um raio de um trimpote que serve justamente pra isso. Bom, eu vou ligar aqui agora só pra mostrar um bagulho. Aqui eu tenho meus 23 volts, porque ela tem uma certo range. E se eu jogar todo esse trimpote aqui pra direita, ele chega em 28. Faltam ainda outros 2 volts pra eu conseguir chegar no 30, né? Tá que a grande maioria esmagadora das coisas eu consigo ligar já de boa, mas, cara, tem alguns motores, tem algumas coisas que eu só consigo ligar com 30 volts. Sem contar que quanto maior a tensão, acho que melhora o rendimento desse cara aqui. Por quê? Outra vantagem de subir a tensão, eu consigo trabalhar com correntes maiores numa tensão menor, por exemplo. Tendo 30 volts, com 15 volts eu consigo tirar 10 amperes, entendeu? Claro, isso se essa fonte entregar realmente o que ela promete, porque ela é meio vagabunda, né? Não sei se deu pra perceber aqui. Tem metade dos componentes que deveria ter essa merda aqui, mas funciona. E o que rola? Eu tenho algum jeito de aumentar a tensão dessa fonte? Analisando o circuito da fonte, esse setor próximo ao trimpote, ele é responsável por criar a tensão de referência da fonte. Ele pega a tensão que tá na saída dela e joga pra esse optoacoplador aqui, que joga de volta a referência pra esse carinha aqui, que é o oscilador. É tipo uma tensão de... É literalmente uma tensão de referência. E o cara que faz isso é esse circuito integrado aqui. Ele tem um invólucro de transistor, mas ele é um circuito integrado. No caso, aqui tá usando o TL431A. E como é que ele funciona? Você joga uma associação de resistores aqui, no caso, configurado como divisor de tensão em um dos polos dele aqui, em um dos terminais dele, perdão. E o que rola? Se eu perceber a forma como ele tá ligado aqui, a gente percebe que são a associação de resistores, dos dois resistores, mais o trimpote ligado em série. Então quer dizer, aquele ajuste que eu tenho nada mais é do que o trimpote mexendo em um dos polos, né? Posso até conferir qual que é a resistência dele. Na maior tensão dá pra ver que ele fica abaixo de 1 ohm. Então quer dizer que se eu jogar ele todo pra esquerda aqui, dá pra ter uma base de qual que é a resistência real dele. Bom, a resistência total dele gira em torno de 1K. E a variação de tensão lá foi de 23 para 28, então dá pra dizer que é mais ou menos de 5 volts. Eu preciso de mais 2. Então o que acontece? Eu preciso mexer, em teoria, se eu aumentar 500 ohms nessa associação que está no lado oposto ao trimpote, em teoria, eu consigo esses raios, esses 2 volts que estão faltando. Aqui eu transferi pro quadro, mais ou menos, do que eu tô falando lá, para ficar um pouco mais fácil de entender. Esse daqui, ó, o TL431. Aqui é a tal da associação de resistores que eu disse, que tá configurado como divisor de tensão aqui no caso. E aqui o raio do trimpote. Qual que é a ideia? Adicionar um resistor de aproximadamente 500 R aqui. Porque como eu não consigo diminuir mais a resistência desse lado, quer dizer, eu até consigo, mudando esse resistor ou adicionando outro associado em paralelo. Mas daí começa muito cálculo. Eu vou tentar fazer isso aqui primeiro e vamos ver no que dá. Em teoria, eu vou ganhar mais 2 volts no range máximo dessa porra. Aqui nos resistores padrão, eu acho que o mais parecido que eu vou ter é de 510. Então vai ter que servir. Fiz uma atrocidade aqui, mas é porque eu não quero cortar a perna desse resistor agora. Até porque se der errado, pelo menos eu consigo só guardar ele e já era, né? É importante lembrar, antes de fazer qualquer adaptação louca dessa, a primeira coisa que você precisa ver é a tensão desses capacitores de saída. No caso, eles são de 35 volts, então eu acho que tá de boa, né? O ideal é sempre ser uns 10 volts acima do nominal da fonte aqui, né? Mas, porra, 35 eu acho que vai servir já. Eu vou botar o trimpote todo pra esquerda, porque caso a tensão suba demais, pelo menos não explode tudo aqui, ela vai dar uma segurada ainda. 23.4, 28.4, eu acho que
que não mudou porra nenhuma. Vamos ter que dar mais uma mexida nessa merda. Eu só vou jumpear direto aqui pra ver se a gente teve alguma diferença ou não. Tá em 28.4. Bom, jumpear direto e vai pra 28.1. É 28.4. Tá, eu tive um aumento significativo. A minha lógica de primata, sem fazer conta nenhuma, obviamente deu errado. Então eu acho que eu vou ter que subir pra uns 2K2, acho. Vamos ver no que dá. Isso aqui é aquele tipo de coisa que você parar, calcular, tudo vai fazer sentido. Mas, pô, é muito mais legal eu sair soldando os bagulho e ver se explode, né? Ô, vamos combinar. Então, mesmo esquema, eu vou botar ele todo pra esquerda aqui. Vamos ligar. 24.1. Atenção, com ele todo pra esquerda aumentou agora. Eu não tenho certeza de quanto tava antes, né? Mas em comparação com a última agora aumentou. 29.3. Estão chegando em algum lugar. Tá, 2K2 não foi o suficiente. Próximo valor comercial, qual que vai ser? 3K3, aqui. Em teoria, se eu colocar, por exemplo, um resistor de 10K aqui e colocar um potenciômetro de 10K aqui no lugar do segundo resistor, eu poderia fazer toda a parte de tensão ajustável da fonte por aqui. Eu vou fazer isso agora? Não, mas qualquer dia eu posso testar essa merda também. Eu acho que funciona. Bom, 24 volts, 28, 29. Ah, vai tomar no seu cu também, né? Puta merda. Qual que é a chance de eu acertar exatamente no 9.9, cara? Porra, vai lá se for. Próximo valor comercial, acho que é um 4 ponto alguma coisinha, né? Não? 4K7. É esse que vai salvar a pátria, rapaz. Cara, eu vi ele aqui. Já vou colocar ele no lugar meio definitivo aqui, porque, pô, não é possível que eu arranjar problema numa... Não é possível que eu arranjar problema com uma diferença tão pequena, né? Ah, foda-se, 30.6 tá bom, vai. Pô, aí não é um negócio assim tão difícil, né? Se eu tivesse calculado, teria sido mais fácil, né, mano? Mais rápido, no caso. Mas essa é a lógica. Dá pra alterar a tensão dela de boa. Nessas fontes, geralmente, como é que eu faço pra minha fonte de bancada aqui? Eu aumento a tensão dela, e isso é o que eu fiz na outra ali, pelo menos. Eu aumentei a tensão e eu deslimitei a corrente, no caso, por cima do resistor shunt ali dela, né? Só que, cara, essa fonte aqui, ela é tão mequetrefe que eu tô com medo de deslimitar a corrente e ela explodir. Então, acho que ela vai ficar com 5 amperes mesmo. Lembrando que, graças ao controlador Buck aqui no caso, que ele é uma fonte de tensão em corrente, é um regulador de tensão em corrente, perdão, eu consigo, por exemplo, em 15 volts ter 10 amperes. Então, quer dizer, eu consigo uma fonte de 12 volts e 10 amperes aqui fácil, alimentar alguma coisa com 12 volts e 10 amperes, né? O que, pra mim, já tá mais que suficiente, sinceramente, né? É uma boa potência. Enfim, agora, se me derem licença, eu vou montar isso aqui de volta, né? Incrível fonte de bancada e eu acho que é isso.